preparar uma palavra, a gente é ministrado, né? Pelo menos eu sou ministrada, né? Então, aquilo que o Senhor foi falando comigo durante a semana, eu creio que vai ser um pouquinho do transbordar aqui para vocês, né? Mas antes de começar a falar sobre essa carta do Sábio Pai, que é o que a gente está falando durante esse mês, eu queria ler o texto de Romanos 12, 3, que diz assim: eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Eu queria começar esse tempo, esse compartilhar dessa palavra, nesse tom de Romanos. Que a gente possa, de fato, estar envolvido nesse conselho do apóstolo Paulo. Que na medida que eu for compartilhando aqui com vocês essa palavra, que vocês possam, de fato, ser sinceros com vocês mesmos. Porque às vezes a gente está ouvindo, muitas vezes, eu não sei se todo mundo tem esse problema, mas eu confesso que eu tenho. Estou ouvindo uma palavra, poxa, aquela pessoa tinha que estar aqui. Se aquela pessoa não está aqui, ela não tinha que estar aqui, era você. Então, recebe essa palavra como é para mim. É um desafio, porque a gente vai falar sobre essa dicotomia do sábio e do tolo, então é desafio mesmo. Mas eu queria que você pudesse fazer uma oração comigo. Feche seus olhos. Fala assim: Pai, obrigada por essa noite. Obrigada por essa noite. Obrigada pela oportunidade de ser ministrado pela tua presença. Me ajuda a, de fato, a pensar com humildade a respeito de mim. Que eu consiga julgar a mim mesmo, conforme a fé que você me deu. Amém. Amém? Vocês fizeram de coração essa oração? É importante. Essa semana, então, a gente fez todo o nosso devocional, a nossa construção da semana foi pensando no tema do mês, com as cartas do Sábio Pai. A gente começou falando ali dos conselhos do Pai no início de Provérbios, e essa semana a gente termina a semana falando dos últimos, do 10 em diante de Provérbios. E eu vou ler aqui para a gente trazer à memória os títulos dos nossos dias, segunda, terça, quarta, com a ideia de que eu vou trazer a memória daqueles que fizeram, mas eu sei que nem todo mundo conseguiu fazer o devocional todos os dias essa semana, e eu acho que são títulos importantes para a gente parar para pensar um pouco nessa dicotomia do sábio e do tolo. A gente começou a semana falando que o tolo se considera sábio e o verdadeiro sábio se vê na jornada. O sábio, ele sempre reconhece que precisa continuamente amadurecer, enquanto o tolo, ele julga já ter alcançado. O sábio, ele recebe até mesmo o conselho de um iletrado, mas o tolo não percebe que até o mais preparado não recebe aquilo que o mais preparado tem a dizer. Depois a gente falou sobre o sábio ama a disciplina, mas o tolo resiste à repreensão. O sábio, ele está constantemente ocupado em reconhecer os seus pontos fracos, os seus pontos cegos, mas o tolo só se preocupa em ser perfeito. Depois a gente falou que o sábio transpõe a ofensa e o tolo se ira facilmente. Diante das relações, dos relacionamentos do dia a dia, o sábio, ele não se deixa abalar por qualquer ofensa ou qualquer ação ofensiva. Já o tolo, ele se ofende com facilidade. Aí o outro dia a gente falou que o sábio, ele traz cura com a língua e o tolo fere e divide. O sábio, ele zela incessantemente pelo uso da sua língua como instrumento de cura e restauração e reconciliação, enquanto o tolo utiliza a sua língua de forma irresponsável, ferindo, provocando assim divisão, dissensão, destruição. O sábio, ele teme o Senhor, mas o tolo faz somente o que ele quer. Diante das prioridades, movido pelo profundo reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz por nós, o sábio está continuamente ocupado em fazer a vontade do Pai.
Já o tolo só se preocupa com os seus próprios interesses. O sábio encontra suas riquezas no Senhor e o tolo procura nesse mundo. Meu filho, preste bem atenção. A voz da sabedoria acima de tudo, tema o Senhor, pois este é o princípio da sabedoria. Fuja da parceria com a insensatez, por mais que seja tentadora. O sábio, ele corrige os irmãos, o tolo bajula. Diante da vida dos irmãos, o sábio está comprometido até que Cristo seja formado na vida dos outros irmãos, enquanto o tolo, ele está se preocupando com a sua aprovação. Essa dicotomia entre o sábio e o tolo não é para te impulsionar a chegar lá no fim da linha onde está a sabedoria. Né? Porque muitas vezes a gente olha essa dicotomia e pensa, entre o sábio e o tolo, eu sou o tolo, então eu preciso fazer isso para atingir a sabedoria. Na verdade, a sabedoria ela não está num lugar, numa linha onde você vai e chega ali, né? Uma linha de chegada, né? Eu venci, cheguei, ganhei. O ser sábio não é tipo alcançar o auge do conhecimento. Alcancei, sou o sábio. Na verdade, ser sábio é estar continuamente aprendendo, até que a gente se encontre com Cristo Jesus. Né? Então, até o dia da sua morte, você está aprendendo. E o fato de você reconhecer isso já mostra que você é sábio. Né? Então, ele é um caminho que ele vai sendo trilhado com o tempo. Né? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios como uma carta de sabedoria do Pai, que é a forma que a gente está olhando esse mês para esse livro, nós precisamos entender que o Pai, ele não está trazendo à luz como se comporta um sábio e um tolo para só, tipo, fazer uma comparação, né? Muitas vezes a gente olha para o Provérbios como se fosse uma receita de bolo. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Então, se o tolo faz isso e o sábio faz isso, então eu vou fazer o que o sábio faz. Né? E a gente vai tentando nos esforçar para ser pessoas sábias, né? De acordo com essa dicotomia. Então, o sábio faz isso, o tolo faz isso, e a gente vai buscando, então, atingir a sabedoria por um esforço próprio. E que, na verdade, ter esse esforço para ser sábio acaba fazendo com que a gente se comporte mais como tolo do que como sábio. Né? Então, é claro que, com certeza, né, é melhor buscar ser sábio através desses conselhos de Provérbios, né, através desse olhar para a dicotomia entre o sábio e o tolo, do que não fazer nada, né? Mas se for só por esforço, não tem a natureza, né? Que foi o que a gente foi meditando durante a semana, né? E aí vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter fôlego, porque o esforço, você se esforça, chega uma hora que cansei, não consigo mais. Aí volta tudo, reseta e tenta de novo, né? Então não é importante a gente olhar ali, né, para Provérbios, para essa carta do Pai, olhando essa dicotomia entre o sábio e o tolo, entendendo que é melhor você olhar para o sábio e tentar copiá-lo do que não fazer nada, do que ser um tolo. Né? Mas se ficar sempre nesse esforço, é possível que você se canse. Né? Então, assim como a lei, ela veio para nos dar uma direção, é melhor obedecer a lei do que sair, sei lá, matando, roubando, adulterando, fazendo esse monte de coisa. Não sei, eu penso, é melhor você olhar para a lei e falar não mate, não matar, do que só sair matando. Né? Só que a lei, ela veio para dar em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, ó, que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Né? Então eu vejo essa carta do sábio pai me trazendo essa percepção, né? O que seria de mim então, né? Se não fosse essa carta do pai falando sobre o sábio e o tolo, talvez nós nem perceberíamos o quão tolo nós fomos ou o quão tolo a gente é. Né? Então olha que legal olhar para essa carta do sábio pai como um conselho. Né? Olha, o sábio faz isso, o tolo faz isso. Mas não como quem eu preciso me esforçar para ser sábio, porque vai ser um esforço onde não tem a natureza. É como a questão da lei, né? Eu preciso me esforçar para não matar. Realmente, não vai matar. Mas chega uma hora que você sai matando, você sai explodindo, você adultera, você... Tipo, isso, mata a pessoa em vida,
né? É moda hoje. Não me dou bem com essa pessoa, não falo mais com ela, cancelo ela, bloqueio ela no WhatsApp e é isso aí. Mas, gente, isso é algo que, por causa de um esforço, você tentou, não conseguiu e aí por isso chegou nesse extremo, né? Então, somente o nosso esforço não é o suficiente para nos levar a viver de forma livre. Porque, na verdade, ficamos presos à lei ou à comparação dessa dicotomia e sempre lutando incansavelmente ou esgotadamente já, né? Porque tem gente que está incansavelmente a vida inteira lutando com essa dicotomia da sabedoria, mas tem gente que já desistiu, né? Então, o apóstolo Paulo lá em Romanos 7, continuando um pouco mais para frente, ele fala assim, ó, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Muitas vezes nós estamos nos esforçando tanto para conseguir as coisas e aí a gente percebe que não vale a pena. Né? Eu fiz uns tópicos aqui pensando, né? A gente se esforça para tanta coisa, mas eu botei 3 coisas assim que a gente percebe. Né? As pessoas, elas estão, por exemplo, trabalham porque pensa nas férias. E eu quero fazer aquela viagem. Aí você se esforça para conseguir trabalhar, para conseguir o dinheiro para aquela viagem. Até faz a viagem, mas quando pensa em fazer de novo, já está cansado só de pensar. Porque foi um esforço tão grande que não foi uma coisa que aconteceu como um resultado do trabalho. Né? Para perdoar alguém, essa é forte, a gente se esforça, declara as palavras de perdão, fala que perdoa, se esforça ainda mais para se relacionar com essa pessoa, para tentar tratar ela igual antes, e chega uma hora que a gente acaba não conseguindo. Para acordar cedo, essa é a luta da galera, hein? Para acordar cedo, você se esforça, tenta mudar a rotina, tenta dormir cedo, faz maior esforço, mas ainda, sei lá, vai lá, bota no soneca, faz tudo que pode fazer, mais um pouco, para conseguir fazer aquilo. De repente consegue por uma semana, mas na outra semana cai de novo. Por quê? Porque você está tentando pelos próprios esforços. Né? E agora eu queria que vocês pudessem ser sinceros com vocês mesmos. Né? Quantas coisas dessas e até outras que vocês fazem pelos próprios esforços que vocês conseguem manter? Que vocês conseguem, quantas coisas dessas ou até outras que você faz pelos seus próprios esforços que você consegue manter para a vida? Chega uma hora que cansa, porque você está fazendo tanto esforço para conseguir fazer aquilo ali acontecer, e chega uma hora que você desiste, aí você tenta sempre acordar cedo, consegue por uma semana, vai, quando vê, ai, não aguento mais. Né? E aí essas outras coisas, o perdão, não, eu vou conseguir, eu vou me relacionar com essa pessoa, porque eu falei para ela que eu perdoava ela, mas não desce, não, entendeu? Por quê? Porque não tem a natureza, é um esforço próprio. Né? Eu acredito que assim como eu, vocês também passam por essa luta, mas sabe por quê? Porque os nossos, na verdade, a gente não deve se esforçar para nada. Nada que você faça por esforço é natural. Aí eu fiquei pensando, né? Isso. Eu fiquei pensando, na verdade, um bebê, né? O bebê, quando ele é gerado na barriga da mãe, né? A sementinha foi colocada ali. Ele só vai crescendo, gente. A mãe não faz esforço nenhum para ele crescer ali. Ela só vive a vida como ela vive normalmente. Ela se alimenta, ela toma água, ela tem o estilo de vida que ela já tinha. E olha, tem gente que nem estilo de vida decente tem, e o filho nasce bonito, saudável, parece, a gente fica assim, gente, como conseguiu, né? Por quê? Porque não é uma coisa natural, é uma coisa que só vai acontecendo, que flui, né? A minha outra coisa também, que eu já dei o exemplo até na última vez que eu compartilhei a palavra aqui, a árvore. Gente, ninguém vê uma árvore fazendo esforço para nascer o fruto, né? A árvore está lá, ela vai se alimentando dos nutrientes da terra, vai crescendo, chega um momento que nasce a flor, da flor vem o fruto, só vai acontecendo, só vai fluindo. A única coisa que a árvore precisa fazer é se alimentar dos nutrientes da terra. Só, mais nada. É tão simples, né? E a vida, ela foi nos dada pela graça. E aí
queria que vocês parassem um minutinho para pensar assim, do que vocês têm se alimentado? O que tem alimentado vocês para que você pare de viver por esforço, como um tolo, e comece a viver a partir da graça, do fluir daquilo que já foi colocado em você, né? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Um pouquinho mais para frente continua assim, ó. Sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado. Tudo bem? Tudo certo. Vou ler de novo esse último, porque isso é importante. Obrigado. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado. Essa frase, ela deixa muito clara, nossa velha natureza foi crucificada com ele, já foi. Para aqueles que já nasceram de novo, já foi. Nós não podemos viver como se ainda não tivesse sido. E muitas vezes a gente acaba vivendo como se não tivesse sido. Aqueles que vivem como se não fossem crucificados com ele, precisam se esforçar. E é por isso que a gente está se esforçando para muitas coisas. Você denúncia que a pessoa não está vivendo como quem foi crucificada com ele, né? Então, o que a gente precisa fazer? Parar de se esforçar. Decidir parar de se esforçar e se alimentar. Só isso. Nós precisamos apenas nos alimentar. Precisamos simplesmente obedecer à natureza pelo qual fomos criados. Se você já nasceu de novo, o DNA do Cristo já está em você. Se você já nasceu de novo, o DNA do Cristo já está em você. Não tem necessidade de se esforçar, você só precisa se alimentar. Agora, se você não tem certeza que nasceu de novo, deu uma cambaleada aí no meio do caminho, ou nunca decidiu por isso, você só precisa entregar a sua vida para ele. E aí, até quando você vai ficar vivendo uma vida, deixar a vida passar, sem encontrar esse lugar de alimento que nutre de forma natural? Eu quero trazer de volta ali o texto de Romanos que a gente começou, e eu derrubei o negócio aqui. Oh, misericórdia, Senhor. Não vai dar tudo certo. Foi. Amém. É que tá puxando a minha blusa. Quero trazer de volta o texto de Romanos, que foi o que a gente começou ali. Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. A cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Se você já sabe que você nasceu de novo, pare e pense. Se o DNA dele já está em você, a semente do Cristo já está em você, pense com humildade a respeito de você. Se a semente do Cristo ainda não está com você, pense com humildade, reconheça isso e viva. Alimente-se dele. Né? Infelizmente é por isso que tantas pessoas elas estão rodando em círculos. Começa, vai e volta. Começa, vai e volta. Porque não entendeu, não reconheceu que a semente do Cristo já está ali. E aí fica nesse ciclo vicioso. Né? E aí muitas pessoas acabam caindo em pecado, acabam desanimando, acabam indo para outro caminho. Né? Eu tenho uma coisa que eu sempre fico pensando assim, que muitas vezes a gente fica lutando contra o pecado, como se assim, ó, o pecado está aqui e o Cristo está aqui. Aí muitas vezes eu fico olhando para o pecado e fico assim, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, tentando ir para Deus. Enquanto, na verdade, a única coisa que a gente precisa é virar a nossa face para Ele e encontrar a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, só vai. Quando você olha para Ele, você já nem lembra mais o que está atrás. É só seguir uma linha reta.
E às vezes a gente está lutando contra o pecado, contra as tolices da nossa vida. Ai, não posso fazer. Ai, meu Deus, tem que conseguir. E tentando ir para Deus. Só que daí nesse caminho a gente está de costas, tropeça, cai, volta de novo. Vira uma bagunça, enquanto é só manter os olhos fixos nele, se alimentar dele, da presença dele. Né? E aí, voltando lá para os nossos títulos do devocional, pensando o que então é um sábio, né? O sábio, ele se vê na jornada porque ele sabe que ele não está sozinho. Porque ele está com os olhos fixos no Pai. O sábio, ele ama a disciplina porque ele entendeu que o Pai é perfeito e que ele não precisa ser perfeito. Às vezes a gente está lutando, querendo ser perfeito, querendo acertar uma coisa que o Pai já acertou. O sábio, ele transpõe a ofensa porque sabe quem é e as vozes do mundo não podem defini-lo. Muitas vezes a gente fica ofendido com o que os outros falam, fica, poxa, a pessoa podia ter sido mais delicada. Gente, quando você sabe quem você é, quem é o Pai, oi? Nada te ofende. Nada te ofende. Não, ainda se duvidar, a pessoa vai te ofender e você vai ainda amar ela e ajudar ela a se encontrar. Enquanto o tolo está lá, tentando se defender, porque acha que precisa defender. Né? O sábio, ele traz cura com a língua. Sabe por que o sábio traz cura com a língua? Porque de forma natural, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você está cheio do Pai, se você está com os olhos fixos nele, a sua boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Você não precisa de esforço nenhum, só sai. É como eu tô com um copo de Coca-Cola aqui. Se eu tropeçar ou se alguém esbarrar em mim, vai sair o quê de dentro de mim? De dentro do copo? Coca. Não vai sair água. Então, se você tá cheio dele, seu coração tá cheio dele, a sua boca vai falar aquilo que tá cheio. Né? O sábio, ele teme ao Senhor porque ele tá ocupado com a vontade do Pai. O seu desejo é estar com o Pai. O seu desejo é por estar com, por estar com ele, faz o que ele está fazendo. Né? Eu não sei, por exemplo, a Fernanda chegou aqui, a gente estava ali na cozinha preparando lanche. Quando vi, a Fernanda estava preparando lanche, sabe por quê? Porque ela estava com a gente ali na cozinha e começou a fazer aquilo que a gente estava fazendo. Então, quando a gente teme ao Senhor e a gente se ocupa com a vontade do Pai e caminha com o Pai está indo, eu estou indo junto. É simples, é natural, é tudo um fluir. Né? O sábio, ele encontra suas riquezas no Senhor porque ele confia no amor e na provisão do Pai. Ele não tem dúvida que o Pai vai dar exatamente o que ele precisa. Os meus filhos, eles não acordam com medo de ficar sem comer. Eles sabem que eu vou fazer o almoço, gente. O Guilherme já tá na fase boa, que ele fala, mãe, você quer que eu faça o almoço? Ai, Glória. Meu Deus, gente, esses dias eu tava com uma enxaqueca, mas a enxaqueca. E aí ele olhou, mãe, você quer que eu faça o almoço? Eu, ai, filho, por favor. Tudo que eu mais queria ouvir nesse momento. Né? Mas ele tem certeza que não vai faltar. Ele só entendeu que ele pode fazer parte disso comigo. Né? O sábio, ele corrige os irmãos porque ele foi corrigido e viu que é bom. Aleluia. Enquanto a gente está se ofendendo, se esquivando da correção do Pai, a gente não percebe como é bom ser corrigido por ele. A gente não percebe, por exemplo, como é bom ser corrigido pelos irmãos. Porque a gente ainda está lá naquela parte lá de não gostar da disciplina porque a gente quer ser perfeito. Então é uma construção de sabedoria. Né? Nunca vai acabar, gente. É para sempre. Né? É porque eu que estou pregando, porque normalmente eu falo. Gente, se vocês puderem abrir comigo lá, Romanos. Capítulo 8. Tô suando. Capítulo 8, do 1 ao 6. Eu queria que a gente lesse, pensando em trocar algumas palavras por tolice e sabedoria. Vou tentar fazer aqui com vocês. Agora, pois... Todo mundo achou? Agora, pois, já não existe nenhuma tolice. Ali diz condenação. Mas não existe mais nenhuma tolice para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida, ou a lei do Espírito da sabedoria, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da tolice. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne,
Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito à tolice. E assim, Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a tolice, mas segundo a sabedoria. Os que vivem segundo a tolice se inclinam para as coisas da tolice, de tolices. Mas os que vivem segundo o Espírito ou a sabedoria se inclinam para as coisas da sabedoria. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Um pouco mais para frente, lá em Romanos, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Gente, meu desejo hoje aqui é pedir que vocês deixem fluir de forma natural aqueles que estão em Cristo e aqueles que gostariam de estar em Cristo. A partir do momento que você está nele, deixa fluir de forma natural, pois foi para isso que você foi criado. Você é um ser vivo que precisa se alimentar de nutrientes que ele já te deu. Se for preciso, nasça, renasça, faça tudo que precisar, quantas vezes for necessário, para que você viva e deixe fluir a natureza dele, para que você consiga se alimentar daquilo que vai te trazer solidez, aquilo que vai fazer com que o fruto nasça de forma natural. É somente deixar fluir de dentro para fora, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o seu alimento. Se você se alimentar do Espírito de Deus, você não precisará se esforçar, será natural. E aí eu fiquei pensando, ok, como é que se alimenta do Espírito de Deus então? Né, faz o devocional, agora o Thiago vai me dar a estrelinha. Né? O importante, na verdade... Deu. Não é o fazer o devocional de forma religiosa. É óbvio que é melhor você fazer, porque se você estiver lendo a sua Bíblia, gente, Deus uma hora vai falar com você. Então é que nem o negócio da lei. É melhor você obedecer a lei e não sair matando para não se dar mal, do que só sair matando. Mas, se você fizer não só por obediência, mas como uma disciplina de quem entende que esse é o seu alimento diário, você vai começar a encontrar esse lugar, essa nutrição. E aí, gente, eu vou ser bem sincera. Desde que eu entendi que falar com Jesus, se encontrar com ele, estar em comunhão com os irmãos, obedecer e respeitar a disciplina dos irmãos, temer ao Senhor, eu percebi que tem um monte de coisa que vai acontecendo. Teve um dia que eu sentei, nem lembro com quem, que eu comecei a dar uns conselhos, eu falei, gente, quanta sabedoria! Da onde saiu? Mas porque ele começa a fluir, você fala umas coisas que você para assim, gente, foi eu que falei isso? Esses dias eu estava lendo uma parte do Boas Novas, que foi uma parte que eu sei que foi eu que escrevi. Aí eu estava lendo tal, depois que eu li, desliguei a chamada, porque a gente estava fazendo o devocional por chamada, 7h30 da manhã e tal. Depois que eu desliguei a ligação, eu falei, gente, foi eu que escrevi isso aqui. Eu não estava reconhecendo. Mas olha que interessante, mas sabe por quê? Porque naquele dia, naquela semana, naquele tempo, eu estava em comunhão com meus irmãos, eu estava em comunhão com Cristo, eu estava vivendo no temor do Senhor, eu estava me alimentando da palavra dele, e aí só fluiu. Quando eu escrevi aquilo ali, eu fiquei, gente, que legal, né? Foi eu que escrevi isso aqui, né? Então, não tem nada de errado, na verdade, quando a gente está seguindo Jesus pelo que ele está oferecendo. Porque muitas vezes a gente só vem atrás do que ele está oferecendo, só que assim, gente, isso é imaturidade. Jesus, ele tem muita coisa para oferecer, com certeza, né? E aí eu fiquei pensando que muitas vezes as crianças são assim, né? Os nossos filhos, toda vez que a gente viaja, eles sabem que a gente vai trazer uma lembrancinha. Às vezes a gente pode trazer uma lembrançona, às vezes a gente só pode trazer uma lembrancinha, mas eles sabem que a gente sempre vai trazer alguma coisa. É óbvio que eles estão com saudade da gente, mas vocês acham que eles querem o quê? A lembrancinha, o presente,
Né? Quando eu viajei, o Thiago viajou, voltou com, sei lá, 2 malas só de coisa para as crianças. Eles estavam com saudade do pai, estavam, mas eles queriam saber o que é que o pai tinha comprado. E tá tudo bem. Mas eles ainda são imaturos. Com o tempo, eles vão percebendo que quando o pai viaja, o que faz falta mesmo é a presença do pai em casa. É a saudade do... Eles faziam isso, sentado na mesa, eles falavam: ah, se o papai tivesse aqui, ele teria falando tal coisa. Se o papai tivesse aqui, ele falaria tal coisa. Porque a presença do pai ali faz diferença. Não é só o que o pai vai dar de presente. Então, quando a gente vai entendendo e reconhecendo essa paternidade do próprio pai, a gente não quer mais relacionar com ele pelo que ele vai dar. A gente quer estar com ele porque a presença dele é tudo que importa. Aí em Gálatas 4 diz assim, ó: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. E tá tudo bem quando a gente entende que a gente acabou de nascer, que a gente ainda não sabe quem a gente é. A gente vai se comportar muitas vezes como um escravo mesmo, que está fazendo por troca de. Mas chega um momento na vida que a gente precisa começar a amadurecer. A gente começa a parar de tomar leitinho e comer coisa sólida. E aí, porque a gente está comendo coisa sólida, a gente começa a ter força para entregar aquilo que o nosso corpo tem para entregar. E da mesma forma é a nossa vida espiritual, né? Com o tempo, a criança ela percebe que o presente já não é melhor que a presença do pai. Quando nós vamos chegar nesse lugar de querer somente a presença de Deus. Eu queria te pedir um favor, você pode tocar uma música para mim? Eu queria que com essa música que o Lucas vai tocar, que a gente pudesse estar com esse coração, com essa pergunta no coração. Né? Quando que nós vamos chegar nesse lugar de querer somente a presença? A gente estava cantando essa música, né? Queria que a gente cantasse aquela... Nada mais satisfaz. Eu queria que a gente pudesse ouvir. Primeiro você ouve, faz o download aí, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Essa música ela só repete 4 frases. Eu queria que você começa: Senhor, tenho tanta fome de ti. É a pessoa super no ritmo aqui, né? Não, eu só fala isso: Senhor, eu tenho tanta fome de ti. Depois ele fala: nada mais satisfaz minha alma. Primeiro deixa o Lucas ministrar, vai deixando o Senhor falar no teu coração. Depois que você perceber que o Senhor te falou, aí eu queria que você começasse a pensar quando que você vai chegar nesse lugar de perceber a fome que você tem de Deus. Porque, gente, todo mundo que vive, que respira, precisa do Senhor. Nós não vamos conseguir continuar sem Ele. Ou a gente consegue, mas a gente sobrevive, a gente não vive. E aí a gente vai sobrevivendo dia após dia, dia após dia. Enquanto o Senhor, na verdade, só quer que a gente viva uma vida plena, viva de forma livre, viva o propósito pelo qual nós fomos criados. Amém? Feche os teus olhos. Se permita ser ministrado por essa canção. A gente começa com o Senhor. Senhor, tanta fome. Temos tanta fome.
Essa música fala assim, ó: Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti. Faça dessa música a sua oração, porque você está faminto por ele. Nada mais satisfaz a minha alma. Só Jesus. Quando que nós vamos chegar nesse lugar de querer somente a presença? Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Queria que você pudesse cantar essa música agora. Satisfaz minha alma. Canta como quem faz uma oração mesmo. Como quem entende que se não for Jesus para satisfazer tua alma, para te nutrir, para te alimentar, você vai continuar fazendo tudo pelos teus próprios esforços. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. A sabedoria, ela está gritando pelas ruas porque percebeu que ama o Senhor. E só Ele tem o nome mais lindo, só Ele tem o nome mais maravilhoso. Só a presença dEle é o suficiente. Às vezes a gente canta essas músicas, né? Tem uma música que a gente cantou essa semana que fala: como eu amo o teu nome é mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome, é Jesus e tal. E a gente fala e canta e nem percebe o que é que a gente está cantando. Mas na verdade a sabedoria, ela só grita assim pelas ruas, só tenta chamar a atenção, só sacode a gente, porque ela encontrou essa beleza nos olhos do Senhor. Que ela encontrou. Esse é o nome mais lindo que ela conhece. Jesus, o carpinteiro está batendo a porta. E aí a gente está falando ali: eu te amo, e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Gente, gritar para o mundo inteiro ouvir não é ir na janela e dar um grito. Também é. Mas sair gritando no ouvido do outro que eu amo Jesus não vai fazer ele acreditar em Jesus. Gritar no ouvido do Lucas que eu amo Jesus não vai fazer ele viver o Jesus que eu vivo. A sabedoria, ela está gritando pelas ruas porque ela vive como uma sabedoria, como uma mulher sábia. Aí o Provérbios termina falando da mulher sábia, da mulher virtuosa. A igreja é essa mulher sábia, essa mulher virtuosa. E enquanto nós não deixarmos o DNA do Cristo
frutificar em nós de forma natural, nós não vamos viver como pessoas sábias, nós vamos viver como tolos. E vamos ficar rodando em círculos sempre, sempre, para levantar de manhã, para trabalhar, para ir para a faculdade, para fazer o nosso casamento acontecer, para fazer os nossos filhos obedecerem. Sabe por quê? Porque a gente está querendo gritar no ouvido do nosso marido que Jesus é bom. A gente está querendo gritar no ouvido da nossa filha que Jesus é bom. Mas e o fluir que Jesus é bom? Meu Deus. Aonde que está mostrando que Jesus é bom? Ficar berrando no ouvido dos outros que Deus é bom, que é o nome mais lindo que a gente conhece, não vai fazer com que as pessoas conheçam o Pai. Vai fazer com que as pessoas olhem para a gente como tolos. E é como as pessoas olham para a igreja hoje. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu queria fazer um apelo nessa noite para todos aqueles que entendem que são chamados filhos e não vivem ainda de forma sábia. Eu queria que a gente pudesse vir aqui na frente, se ajoelhar mesmo, se render diante do Pai e falar: Pai, eu preciso que a semente que o Senhor plantou em mim frutifique. E eu não consigo mais, eu cansei de me esforçar. Eu não tenho mais força para esse esforço. Se você quiser fazer essa oração ousada e pedir que o próprio Deus venha habitar em você, se você ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, esse é o momento. Mas se você já sabe que a semente do Cristo habita em você e você não nutriu ela com o alimento necessário, com a sua vida de devoção, com a sua comunhão com os irmãos, com a sua permanência na palavra, se você entende que uma dessas coisas que a gente foi listando entre essa dicotomia entre o sábio e o tolo ainda te incomoda, ainda faz com que não frutifique de forma natural, você ainda está se esforçando, eu queria te convidar para, assim como eu sou a primeira pessoa, gente, que vai ajoelhar aqui, que assim como eu, que a gente possa se render ao próprio Cristo. E que a gente levante um clamor aqui mesmo, para que tudo aquilo que está na nossa carne morra. É uma oração perigosa, mas eu tenho certeza que vai trazer vida, sem esforço. Amém? Ah, Jesus. Começa a orar, começa a conversar com o Pai. Só o Senhor sabe o que você tem vivido. Se você tiver alguma limitação física para se ajoelhar, você não precisa. Tá? O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe como você está rendido a Ele. Né? Entregue a sua vida para Jesus agora. Abra o seu coração. Mostre a Ele o quanto Ele é importante para você. O quanto é importante para você conhecê-lo e frutificar na sua vida. Fala com Ele com o seu próprio jeitinho de falar. Não existe uma forma certa de fazer oração. Jesus, Ele está aqui, Ele quer se relacionar com você como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa, Ele é real. Começa a falar para Ele as dificuldades que você tem, como você tem se esforçado e o quanto você deseja, de fato, viver tudo que Ele tem para você. Fala, Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Vem fazer com que essa canção seja realidade. Entrega seu coração para Ele.
Permita que o Espírito ministre o seu coração nessa noite. Fala assim, Senhor, eu cansei de me agir como um tolo em certas situações. Eu sei que o Senhor já tem acrescentado tanto na minha vida, mas eu continuo me esforçando. Começa a falar quais são as áreas que você tem se esforçado. Abre o seu coração para o Pai nessa noite. Fala, Senhor, por que eu luto tanto para fazer isso? Por que eu luto tanto para conseguir isso, Senhor? Por que não flui de forma natural? Eu me arrependo, Senhor, por não buscar em Ti a minha solução, Senhor, por não buscar em Ti o alimento, o nutriente, Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, eu entrego esse esforço, essa luta nas Tuas mãos. Eu não quero mais viver como um escravo, como um filho imaturo, mas eu quero crescer, Senhor. Eu quero sentir falta da Tua presença e não dos Teus presentes, não dos Teus milagres, não da Tua provisão, Senhor. Eu tenho convicção do quanto o Senhor tem cuidado de mim, Senhor. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, por muitas vezes Te buscar por conta dos recursos que o Senhor me oferece. Me perdoa, Senhor, por tantas vezes querer somente aquilo que você tem para me entregar, enquanto a Tua presença já é o suficiente. Volta os meus olhos para Ti, Senhor. Ganha forma em mim, Senhor. Modela o meu coração, Senhor. Os meus esforços não valem de nada, Senhor. Os meus esforços não Te compram, Senhor. A Tua presença, Senhor, é real. Não tem nada que eu faça, Senhor, que vai fazer eu merecer o Teu amor, Senhor, porque o Teu amor já foi entregue a mim, Senhor. Oh, Jesus, ministra os nossos corações nessa noite, Senhor. Nos envolve na Tua presença, Senhor. Nos faz trilhar um caminho de sabedoria, Senhor.